qual é a função das pessoas solteiras e das pessoas casadas no âmbito religioso e no âmbito social. Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês desta ordem, dessa organização que o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, que ele explica quais são os deveres de cada um. Por quê? Pelo visto, desde aquela época, as pessoas estavam misturando as coisas, os solteiros estão fazendo o papel dos casados, os casados querendo fazer o papel do solteiro, e tá essa bagunça. Então, vamos primeiro a palavra e daí a gente dá continuidade ao assunto. Então, vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao seu marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Então, gente, o que Paulo está falando aqui? Quando ele fala do mundo, ele não está falando do mundo no sentido de ir para o mundo, de pecado, mas ele está falando do âmbito da sociedade. O convite que Paulo está fazendo aqui é que as pessoas que são casadas cuidem das coisas da sociedade e do casamento, porque a família, gente, o matrimônio é a base da sociedade. Não haveria sociedade se não houvesse casamento. Foi a primeira instituição que Deus criou lá, foi lá no Éden, lá no jardim, voltemos para o princípio. Então, lá no princípio, Deus já criou marido e mulher e constituiu ali a família. Foi a primeira instituição que Deus criou, é a mais importante, é a mais preciosa, é a base da sociedade, ok? É a mais consagrada, para Deus, é a família. Então, o casal, eles têm que dar foco no casamento. É assim que eles vão glorificar o nome do Senhor. E cuidar das coisas da sociedade, dos trabalhos na sociedade, projetos sociais. É isso que os casais deveriam estar se dedicando. Só que o que a gente está vendo hoje em dia? Que os casados estão se dedicando muito a ministérios e deixando a família de lado e deixando a sociedade também de lado, não estão cuidando. Gente, eu não estou dizendo que a pessoa que casou, ela não deva ter um canal no YouTube para pregar a palavra de Deus, ou até mesmo servir ali dentro de algum templo, de alguma religião. Não estou dizendo isso. Só que vocês têm que ter foco nas coisas do casal, porque vocês cuidando do casamento de vocês estão glorificando o nome do Senhor, porque tem muita gente que está difamando o nome do Senhor através do casamento. Como assim, Paulo? A pessoa não tá cuidando, gente. O marido não tá cuidando da mulher, a mulher não tá cuidando do marido. Tá uma bagunça no casamento. É muito divórcio que tá acontecendo. É adultério, justamente por falta de cuidar do casamento. E aí ficam falando que casamento é luta, que é estresse, que é isso e aquilo. Aí as pessoas que estão casadas não querem casar por conta disso, porque olha e fala, poxa, se é isso que é casamento, eu não quero. Então, tá essa bagunça. Por quê? Porque querem fazer coisas que eram para os solteiros estarem fazendo. Eles querem fazer agora casado, que era para eles serem feitos quando era solteiro. Não fizeram quando era solteiro, estão querendo fazer agora depois de casado. Porque as pessoas colocaram na cabeça delas que só tem uma forma de glorificar Deus, que é servindo dentro da igreja. Se você não estiver servindo dentro da igreja, você não está servindo a Deus. Você não está glorificando o nome do Senhor. Gente, isso é mentira. Nós glorificamos o nome do Senhor também em outros âmbitos, no casamento, na sociedade. Se você está ajudando algum projeto social, você está glorificando o nome do Senhor, porque a caridade faz parte do cristianismo. Então parem com essa loucura de achar que é só quem está servindo dentro de uma igreja que está de fato tendo um ministério. Tirem isso da cabeça de vocês. Gente, eu já fui da igreja também, já frequentei. Hoje eu não frequento nenhuma denominação, eu não tenho nenhuma denominação. Eu já fui da igreja católica, eu já servi ali dentro. E eu tô falando para vocês porque eu via as pessoas casadas terem problema até no casamento, porque elas estavam se dedicando mais ali dentro. Entende? E às vezes o cônjuge não participava ali das coisas da igreja, então acho que ficava chateado porque a pessoa não saía da igreja, ficava ali dentro da igreja e deixava o casamento um pouco de lado. Então o cônjuge acabava se sentindo um pouco assim, deixado de lado, entende? E não pode, porque a ordem do amor é Deus em primeiro lugar, depois eu, quando eu estou solteira, é assim. Agora que eu sou solteira, é assim. Deus em primeiro lugar, eu em segundo e depois vem o próximo, porque para eu amar o meu próximo, primeiro eu tenho que me amar.
Ou seja, o segundo mandamento é amar o teu próximo como você ama você mesmo, ok? Mas quando eu me casar, e isso vale para todos que já estão casados, primeiro Deus, depois o casamento, porque agora não são mais dois, são um só. Então marido e mulher são um só. Então tudo que eu faço a mim vai ricochetear no meu marido, tudo que meu marido fizer vai ricochetear em mim, certo? Então quando eu me casar, será assim, Deus no primeiro lugar, depois o nós, né, eu e meu marido, para depois os filhos, para depois a ministério, sociedade, seja lá o que for que vir, depois as outras coisas. Então a pessoa, você aí que está casado, está dedicando demais a ministério, a igreja, está servindo demais, deixando o seu casamento de lado, deixando a sua família, seus filhos de lado, saiba que você está desagradando ao Senhor. Você está trabalhando contra o Senhor. O Senhor está tentando colocar você como exemplo do que é uma família saudável, segundo o coração dele, usar o teu casamento para isso, você não está permitindo, porque você quer fazer uma coisa que era para você ter feito quando você era solteiro. E aí, como você não fez, você quer fazer agora depois de casado. Não, você tem que procurar glorificar o Senhor agora como uma pessoa casada, não mais como uma pessoa solteira. Então, vamos voltar aqui para o que a palavra fala dos solteiros. Que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, se dediquem às coisas do Senhor. Eu lembro quando eu estava na igreja católica, e aí o pessoal pegava um pouquinho no meu pé, porque eu queria servir, e tipo, o que tivesse aparecesse na igreja para fazer, eu estava fazendo. Ah, precisa limpar o chão, bora! Precisa levar os adolescentes ali na outra igreja para fazer um grupo de oração de jovens. Bora, vou, eu levo. Então eu estava sempre disposta. Aí o pessoal falou, Paula, cuidado, porque eu era até catequista. E aí eles falavam, cuidado para você não ficar cansada. Eu falava, gente, mas eu estou agora solteira, vocês têm que aproveitar. Eu falava com eles, vocês têm que aproveitar. Eu estava até na época desempregada, eu falei bem assim com eles, vocês têm que aproveitar. Eu estou desempregada e estou solteira. Então eu tenho que servir, gente. É isso. Quem tá aí desempregado ou solteiro vai servir ao Senhor, vai se dedicar ao Senhor, entende? É isso que a palavra nos ensina. Pega toda a sua energia aí e vai se dedicar ao Senhor, vai buscar o Senhor na palavra. Ah, Paula, eu também tô igual a você, não estou frequentando nenhuma igreja, nenhum templo. Aqui é o YouTube. Vai servir o Senhor no YouTube, é um canal, ou aonde o Senhor te chamar, porque às vezes o seu ministério pode não ser aqui ensinando a palavra, alguma coisa assim, né, compartilhando a palavra, mas pode ser ajudando algumas pessoas na rua, né, tem moradores de rua, de repente estão precisando da palavra do Senhor, fazer uma caridade, alguma coisa assim, você pode também servir o Senhor dessa forma. Você tem que orar e perguntar o que Deus quer de você, entende? Deus vai mostrar o que é que você tem que fazer e você sirva do jeito que Ele falar, porque igual eu falei no vídeo anterior, gente, você tentar fazer qualquer coisa sem a graça de Deus, sem Ele estar junto com você naquilo, não adianta. É você dar murro em ponta de faca. Você vai ficar se esforçando demais para conseguir pouco resultado, entende? Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai dando a graça pra gente fazer o que precisa ser feito. Então, você que é solteiro, igual a mim, se dedique às coisas do Senhor. Busque tudo que você puder fazer, busque ao Senhor. Se você está dentro de algum templo, vai servir o Senhor ali. Se você não está, vai servir o Senhor de alguma forma, mas sirva o Senhor. Não tem desculpa, vai dormir cedo. Você não tem, se você não está casado, não tem filho, não tem outras coisas para você fazer, vai se dedicar a dormir cedo e acordar cedo para você ter mais tempo com Deus. Você não tem desculpa, porque a pessoa que está casada ainda tem um pouquinho de desculpa ali, Deus ainda dá, sabe? Mas assim, a pessoa também tem que aprender a se organizar, né, para conseguir ter tempo com Deus. Mesmo que você seja casado e tenha filhos, não tenha desculpa para não passar tempo com o Senhor. Mas Deus ainda releva um pouquinho. Agora a pessoa que é solteira, igual a mim, eu sou solteira, não tenho filhos, não tem desculpa, gente, para estar dormindo tarde, para estar acordando tarde. Ó, hoje mesmo acordei 2h30 da madrugada. Então não tem desculpa. Vai buscar o Senhor, vai buscar servi-lo, vai buscar ter tempo com Ele, vai ler, vai estudar, enfim, vai servir ao Senhor. E aqueles que estão casados, por que eu tô falando isso pra você que é solteiro? Senão você vai ser igual essas pessoas que estão casadas, em vez de se dedicar ao casamento e à sociedade, elas estão se dedicando a Deus, a Bíblia, a palavra, perdão. Elas estão se dedicando ao ministério. Novamente, gente, não é que a pessoa que é casada não possa se dedicar ao ministério, como eu falei no começo do vídeo, não é que você não possa ter um canal no YouTube ou servir na igreja, só que você não pode colocar essas coisas em primeiro lugar, você vai ter que colocar isso aí por último, depois de todas as outras coisas, entende? Primeiro você vai ter que se dedicar a Deus, ao casamento,
e os filhos e depois a sociedade para depois o ministério. Você entende? Essa seria a ordem certa, para não sobrecarregar ninguém. Mas o que está acontecendo? Por que a gente está vendo tantos casais sobrecarregados dentro das igrejas? Porque os jovens estão fugindo dessa tarefa. Os jovens não estão querendo servir. Eles estão fazendo ao contrário. Gente, está tudo ao contrário. Os jovens, perdão, não os jovens necessariamente jovens, mas os solteiros estão se dedicando mais a trabalhar e a serviços sociais, né? A tentar servir na sociedade, na política, seja lá onde for. Enquanto os casados, que aí não está tendo ninguém para servir dentro da igreja, né, servir nos ministérios, os casados estão tendo que fazer isso. Porque os solteiros não estão querendo pegar essa responsabilidade de servir ao Senhor, entende? De se dedicar ao serviço ao Senhor. Então acaba que tá um fazendo o serviço do outro. Eu sei de lugares, de comunidades que não tem jovens. Assim como tem comunidades que tem jovens, mas os jovens não querem pegar a responsabilidade. Aí os que são casados, em vez de ficar na deles, porque se ninguém pegar, alguém vai sentir ali, bater a responsabilidade de fazer. Eles não querem confiar em Deus, orar e chamar os jovens nessa responsabilidade. Jovens não, perdão, gente, os solteiros, porque não é necessariamente jovem, né? Nem todo mundo que é solteiro é jovem. No caso, os solteiros, eles, em vez de jogar essa responsabilidade para os solteiros, não, eles ficam com medo deles não quererem pegar e eles pegam para eles. Aí não dá espaço, tem outros lugares que não dão nem espaço para aqueles que querem servir. Eu já ouvi gente falar isso. Eu gostaria de servir na minha igreja, mas as pessoas não deixam a gente servir. Acha que só quem tem mais tempo, ou sei lá, que já é casado, que tem família, que pode servir. Então tá tudo bagunçado. É uma briga de egos também que tem. Enfim, gente, vamos obedecer a palavra do Senhor. A palavra está bem clara ali. Paulo até fala, não estou fazendo isso para botar limitações em vocês, é para que vocês fiquem mais tranquilos, levem uma vida mais tranquila, porque está dividido o serviço, as tarefas. Se cada um pegar uma parte, vai ficar mais tranquilo, você está entendendo? Por isso que ele fala, né, do casamento para algumas pessoas, ele fala para não se casar para ficar igual ele, só servindo ao Senhor. Porque ele fala que depois que você casa, você vai ter muito mais obrigações, você vai ter muito mais ataques. Satanás ataca muito mais, gente, quem tá casado do que quem tá solteiro. Quem tá solteiro, ele até ataca, né, nós os solteiros. Mas se você tem promessa de casamento, igual é no meu caso, de um dia se casar, nossa, ele vai te atacar de todas as formas. Ainda mais se você, assim como eu, estiver fazendo castidade. Nossa, ele vai te atacar de todo jeito. Porque ele sabe que daí vai sair um casamento santo e ele não quer que isso aconteça. Agora, se você é uma pessoa solteira que não tá fazendo castidade, não quer nada com as coisas do Senhor, você pra ele não é nada, entende? Eles nem te atacam tanto assim, não. Mas quem tem promessa de casamento, e principalmente quem já é casado, nossa, os casais são os mais atacados, gente. A família é mais atacada pelos demônios. Porque eles não querem que as pessoas se multipliquem, que multipliquem a quantidade de filhos de Deus na terra, igual na época de Faraó, gente. Eles não querem, é o mesmo demônio que estava lá atrás, perturbando para Faraó atacar lá os filhos dos hebreus, matar as crianças, é a mesma coisa hoje em dia. Só que ele usa de estratégias diferentes, né? Hoje em dia não tem como ele pegar e decretar a morte ainda, né? Fiz um vídeo falando sobre isso, né? Sobre o fim dos tempos. Ele não tem como ainda decretar a morte, né, dos cristãos. Então ele ataca matando de outras formas, matando a gente, tentando matar a gente espiritualmente, psicologicamente. Ele tenta matar de alguma forma, entende? Já que se ele não consegue matar fisicamente, ele tenta matar de outras formas. Então, gente, vamos respeitar o que a palavra diz. Cada um se dedique da forma que o Senhor está ensinando. A mesma coisa que eu falei, que o casal pode sim servir ao Senhor, mas não pode colocar o serviço ao Senhor dentro de uma igreja como prioridade, você está entendendo? Você tem que servir ao Senhor no casamento, glorificando o nome do Senhor no seu casamento, através do seu casamento, e através da sociedade, cuidando. Gente, quantos orfanatos aí precisando de ajuda, e você ali se matando dentro de uma igreja. Você que é casal, né, que tem muitos casais que quer ter filho e não tem, você poderia ir no orfanato, dar um abraço numa criança. Vocês entendem? A mesma coisa são os solteiros. Não é que você não possa servir na sociedade, entrar, por exemplo, trabalhando, fazendo algum trabalho social, numa ONG, seja lá qual for, na política, seja lá onde for que Deus te chamar. Não é que você não possa servir ao Senhor ali, mas agora que você está solteiro, se dedica mais à questão espiritual, à questão religiosa, entende? A palavra do Senhor, se dedica a servir ao Senhor dessa forma, porque aí quando você casar,
você vai ficar mais tranquilo. Você vai falar, não, a minha parte ali eu já fiz, agora eu vou cuidar da outra parte, como a palavra nos ensina. Vou cuidar da parte da sociedade, vou glorificar o nome do Senhor através do meu casamento e da sociedade, vou focar nisso aqui, entende? Aí cada um vai fazendo sua função, não fica sobrecarregado para ninguém. Outro dia eu vi um rapaz falar isso, um pastor estava falando, que esse rapaz estava falando que estava cansado, que ele queria passar mais tempo com a família dele, e o pastor achando ruim. Eu tive que eu coloquei essa passagem lá no Instagram desse pastor, desse vídeo. Essa passagem de Paulo falando que os casados não tem que estar se matando de servindo ao Senhor nas igrejas, né? E tem que ter esse equilíbrio. E aí ele achando ruim, porque o rapaz estava querendo ficar em casa com a família e tudo mais. Mas, gente, o rapaz tá certo, ele tem que passar mais tempo com a família. Não é passar mais tempo dentro da igreja de ministério nenhum, não, gente. Acorda, pelo amor de Deus. Vamos ler a palavra, que a palavra é a verdade, que liberta a gente. Quando você tá instruído na palavra, não tem ninguém que vai colocar na sua cabeça que você tem que trabalhar demais, que você tem que servir dentro da igreja demais, esquecer da tua família. Ninguém vai poder te enganar, gente. Vamos ler a palavra. A palavra é a verdade que liberta, ok? Então, não é que você não possa, né, casado, ter um ministério, não é que você que é solteiro não possa servir na sociedade, só que tem prioridades para cada etapa da tua vida, há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Os solteiros, dediquem-se mais às coisas do Senhor, e vocês que são casados, dediquem-se ao casamento e à sociedade, às coisas da sociedade, depois ao ministério, ok? Então eu espero que tenha sido bem claro esse vídeo. Como o Paulo disse, né, não é para sobrecarregar vocês, muito pelo contrário, é para que vocês tenham mais tranquilidade, menos preocupações, menos trabalho escravo, vamos dizer assim, né? Menos fardo pesado nas costas de vocês. Se cada um fizer a sua parte, não vai ficar pesado para ninguém e tudo vai fluir naturalmente, tá bom? Então, gente, agradeço para quem ficou até aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser abençoar o meu ministério, eu tenho uma conta aqui na descrição do vídeo. Eu agradecerei muito, fico muito grata quem puder me abençoar de qualquer forma que você puder abençoar. Também com orações, gente, eu preciso muito. Eu agradeço também quem estiver orando por mim. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês que estiverem me abençoando, seja financeiramente quanto com orações. Eu agradeço muito. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que dê paz à vida de vocês, refrigério. Que vocês possam viver um tempo novo com o Senhor. Amém? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Beijão, até mais.